Estamos de volta aqui no CJC+, aquele bate-papo bem interessante. E a gente falou desde o começo do programa. Você é uma pessoa tímida? Carla, não sei, não tem jeito, é impossível lidar com o público, não nasci para isso. Seus problemas vão acabar agora no nosso programa. E a nossa convidada, ela é muito especial, já veio aqui no Tudo.com e agora brilhantemente no CJ+. Eu quero que vocês conheçam ela, a coach de inteligência emocional, nossa querida Inessa Franco. Seja bem-vinda. Obrigada, Carla. É um prazer tê-la aqui e hoje para tirar várias dúvidas, não é? E isso que a gente está falando aqui, primeiramente, né? Coach de inteligência emocional. A gente olha assim, nossa, vai lidar com as nossas emoções. Como é que funciona o seu trabalho? Então, na verdade, as pessoas têm dificuldade de lidar com as emoções. O que impede a pessoa de conseguir o que ela quer normalmente? É o quê? Medo, ansiedade, insegurança. No final das contas, são essas pequenas travinhas que impedem a gente de ir além, atingir os nossos resultados. E aí, o que eu faço? Eu ajudo as pessoas a lidarem com essas travas e a superarem esses momentos. E aí a gente vai chega onde quer chegar. Legal. E dentro dessas travas está incluído vários medos, né? O medo de falar em público, o medo de talvez estar diante de uma câmera, né? Que muita gente tem medo. E quando a gente vai nas ruas fazer Povo Fala, as pessoas, quando vê o cinegrafista, elas dão uma volta enorme só por medo, não do cinegrafista, mas da câmera, do medo de falar. Então, isso é um dos medos também. Então, você sabe que esse medo de falar em público é considerado o maior medo da humanidade? É mesmo? É considerado. Dá pra jurar que era barata voadora? Sério, cara. Todo mundo de barata voadora. Mas isso seria por quê? Nesse medo de rejeição, julgamento? Exatamente. As pessoas têm medo de serem julgadas, as pessoas têm medo do que as pessoas vão pensar, do que vão falar de mim, como as pessoas vão me ver. Então, esse medo é que circunda essa questão do falar em público, de como eu me apresento, do que as pessoas vão pensar. Então, a gente está falando muito aqui, né, sobre trabalho, sobre profissão, sobre tudo isso. Mas essa questão de emoções, tem muito também em relacionamento. Adolescente, então, né, terminou o namoro, é o fim do mundo, né? A minha vida acabou, nunca mais quero saber de ninguém, não vou ser mais feliz. Você lidar com esse tipo de emoções também no adolescente? Então, a minha área não é adolescência, eu não lido com adolescente. Até agora tem uma cliente que ela está com uma questão com a filha, eu falei, traz para mim que a gente resolve. Não é, mas é óbvio, é tudo emoção, nós somos seres humanos. Eu não lido com adolescente por uma opção, né, de trabalho, de linha de trabalho, não ser informação. Eu acredito que é preciso envolver a família quando você está tratando de adolescente, eu acredito nisso. Então, por opção, não é a minha linha. Mas sim, a questão de emoção é desde criança, né? Desde criança a gente vai desenvolvendo e ensinando a criança a lidar. Com o meu filho, por exemplo, às vezes a criança fica naquela situação de não quero, estou chateada, alguma coisa. O que você está sentindo? Já começar a nomear desde pequeno. O que você está sentindo? Como é que você está sentindo isso? Mamãe entende, você está chateado com isso. E aí você vai começando a nomear, ajudando a criança a identificar as emoções que ela está sentindo. Que faz parte da inteligência emocional eu saber o que eu estou sentindo e como eu lido com essas emoções de uma forma positiva em relação a mim e em relação ao outro. Então, fazendo um link com essa questão de criança, tem muita gente que traz da infância certos medos que elas não conseguiram superar. Você também ajuda elas a superarem esse tipo de medo. Quando eu era mais novo eu me afoguei e nunca mais entrei numa piscina, entrei no mar, eu caí de cavalo, sei lá, eu passei por alguma coisa e eu carrego esse medo comigo e virou um trauma. Você ajuda também essa pessoa depois que ela... eu quero mudar isso dentro de mim, eu quero me libertar disso. Você ajuda também essa questão? Sim, claro. Inclusive, assim, na verdade, todos os medos, todos é uma coisa, né? Mas a grande maioria dos medos que a gente traz, conscientes ou inconscientes, foram gerados na infância. Então, às vezes, a gente tem fobias, traumas que são explícitos como esse, tá claro, eu consigo identificar. Mas existem outros medos, às vezes a pessoa tem medo de
abordar uma menininha, de falar com alguém, de abordar uma mulher, de ir numa entrevista de emprego, coisas assim. São medos que foram gerados por memórias emocionais de alguma coisa que aconteceu na infância, alguma coisa que ele viu, ouviu, viveu de alguma forma. Então, tudo isso, sim, essa é a ideia do trabalho. É ajudar as pessoas a tirarem essas travas para que elas consigam os resultados que elas querem, ou seja, aquilo que está impedindo elas de conseguir. Se alguém chegar para você e falar, Inessa, eu tô com medo, né, eu tenho pavor, eu vejo a boneca da minha irmã e eu tenho medo, sei lá, ela pode, sei lá, começar a andar. Ah, meu filho, aí... Eu tô falando porque quando eu era pequeno eu tinha medo, eu tinha fobia. Mas a culpa foi de quem me mostrou o filme do boneco assassino quando eu era pequeno. Aí, mas eu me libertei rápido. Quando eu fiz 17, acabou meu medo de boneco. Eu tinha um problema sério. Eu passei, mas demorou, hein? Rapaz, quando passava, quando ia passar o boneco assassino no SBT, que ficava a semana toda passando comercial, eu não assistia SBT. Só ficava na manchete. Você tinha medo do boneco? Foi um trauma, mas eu superei. Graças a Deus. É verdade, e é muito ruim isso, cara. Não, mas isso é verdade. Palhaço. Eu já ouvi muitas pessoas falar. Palhaço. E esses filmes que são... E isso é uma questão até pra gente ser levantada assim. Por que mostrar filmes de terror em horário? Porque o filme é proibido depois de determinado horário, mas passa propaganda antes, né? É verdade. E isso é verdade. Gera traumas, sim. Gera medo, sim. E é real. A nossa mente, ela não sabe quando a gente está imaginando, quando a gente está de fato vivendo. Por que a gente chora no cinema, chora vendo novela? A gente vive aquilo como se fosse real. É uma confusão que a nossa mente faz. Para a criança, então, isso é muito mais difícil. Ela distinguir o real do imaginário. Então, é muito bacana você ter Foi relevante, não foi, meu medo? Sim. Porque às vezes eu falo, o pessoal fica rindo. Mas já superei, tá? Não, para de rir, cinegrafista, tá? Ninguém tá? ri aqui de você, imagina, né, querido? Agora eu já sei sua próxima prenda. Não, eu já fazer um superei. boneco assassino aqui. Enfim, agora, Inês, eu também tenho uma dúvida. Tem pessoas, um exemplo, que faz comunicação social, Sim. como nós, e são extremamente tímidas. No nosso curso, a gente tem que apresentar várias vezes trabalho diante da turma. Isso pra gente é uma coisa normal. E existia uma menina lá na minha turma que ela pegava um clipe e ficava segurando. Quando acabava de apresentar, o clipe estava assim, né, destruído. Seria uma tática para descontar o nervosismo no clipe? Se isso é errado, não é? É uma estratégia? Conta aqui pra gente. Então, certamente, essa foi uma estratégia que ela desenvolveu, né? E aí, cada um, de uma forma particular, vai desenvolver a sua. Então, muitas vezes, pessoas que falam em público nem sempre tiveram facilidade. Algumas buscaram ajuda profissional, de um coach, de um treinador, enfim, e conseguiram. Outras começaram a buscar recursos internos próprios para conseguir lidar com aquilo. Então, assim, se funciona para ela, tá valendo. Foi uma forma que ela conseguiu de superar aquilo e conseguir. Se tá bem, tá funcionando, tá valendo, ela tá bem, tá funcionando para ela, legal. E eu estava aqui folheando, né, o seu livro. Esse livrinho que você deu pra gente, não é? Isso. Aqui, ó, mostra aqui pro pessoal de casa. Vamos ver o poder por trás da sua identidade. Nesse livro é que a gente pode encontrar o quê, Inessa? Então, a gente, na verdade, o que a gente é, o que a gente consegue na vida, os resultados que a gente tem, é o reflexo daquilo que a gente acredita que a gente é. Então, por exemplo, durante muito tempo, eu fui classificada pela minha família e eu acreditei que eu era a ovelha negra da família. Se você acredita que você é a ovelha negra da família, você se comporta como tal, concorda? Uhum. E aí você já traz aquela raiva dentro de você. E aí, óbvio, eu era aquela pessoa que as pessoas falavam, ih, já chegou a encrenqueira, já chegou a problemática. E eu, de alguma forma, acreditei nisso. Pequeno, e aí é que está a questão de pequeno, vão colocando esses rótulos na gente. Sim. Você é tímido, você é problemático, você é isso. E aí a gente acredita nesses rótulos, compra pra gente. E aí a gente acaba assumindo essa identidade. Então, assim, qualquer resultado que alguém queira na vida nunca vai ultrapassar a forma como ela se vê. Então é muito importante, às vezes, a gente não tem consciência da forma como a gente se vê. Quando essa ficha caiu para mim, nossa, eu tô me vendo assim, eu aceitei esse rótulo. Mas espera aí, eu não sou isso. Isso foi alguém, em algum momento da vida, eu tive um determinado comportamento que alguém não gostou, taxou.
E ficou aquilo. E eu, de alguma forma, aceitei e permiti. Bom, agora eu sou adulta, madura, posso escolher, que a gente escolhe o tempo inteiro quem a gente quer ser. O tempo inteiro eu escolho como eu quero me comportar, como eu quero falar, como eu quero ser vista e quem eu quero ser, qual papel eu quero ocupar no mundo. A partir do momento que você toma consciência disso, você vira essa chave dentro de você e aí você consegue atingir aqueles resultados que muitas vezes você não estava conseguindo. Então, o cara quer ocupar um cargo da presidência, mas ele não se vê assim. Ele se vê pequeno, ele se vê inferior. E aí, obviamente, e às vezes não é um processo consciente, ele nunca vai conseguir chegar lá. E aí é isso que a gente trabalha no processo. É como eu me vejo, quem eu sou, que rótulos eu aceitei para mim e que hoje estão fazendo parte da minha vida e estão definindo quem eu sou. E aí eu posso escolher agora, de uma maneira consciente, e aí com as ferramentas que a gente desenvolve, quem eu quero ser e aonde eu quero chegar e qual papel que eu quero ocupar no mundo. Então, o coach, ele vai te ajudar a responder essas perguntas que tem dentro de você mesmo, né? Só que às vezes você fala assim, caramba, mas é tão difícil, eu não sei a resposta para isso. Então, vocês ajudam nesse processo todo, né? No indivíduo. Isso, exatamente. A gente dá o caminho. A gente costuma dizer que eu não vou te dar as respostas. Eu vou te dar todas as perguntas que vão fazer você chegar nas respostas para você chegar onde você quer chegar. Então, é isso. E como as pessoas elas não sabem as respostas, elas nunca pensaram sobre aquilo. Então, às vezes, eu estou sentada com um cliente, eu faço uma pergunta, fica assim, nossa, nunca pensei... Sabe que eu nunca pensei sobre isso? Bom, então vamos pensar, e aí? E aí a gente começa a desenvolver aquela linha de pensamento e vai. Ótimo. E às vezes até tem pessoas, um exemplo, que como você falou, tem até a vontade, tem o sonho de ocupar grandes cargos dentro de uma empresa. Mas ela acha assim, mas será que eu tenho a capacidade para isso? Aí começa a surgir as dúvidas dela dentro dela. Será? Será isso? Será aquilo? Ela mesma não acredita no seu próprio potencial. Por isso que, de repente, ela não chegou ainda onde ela queira, né? Exatamente. É isso que a gente identifica. Então, às vezes às vezes as crenças são, que a gente chama isso de crenças. Será que eu posso? Eu não acredito que eu posso. Eu não acredito, talvez, que eu mereça. Tem a questão também do merecimento. Às vezes a pessoa ela se acha capaz, mas ela não acha que ela merece aquilo. É muito bacana. Ontem eu estava fazendo a sessão com uma cliente e aí tem um exercício de autoestima que eu peço para a pessoa se olhar no espelho. As pessoas não estão acostumadas a se olhar assim, olhar no olho, a se admirar, a falar que se ama no espelho. Sabe isso? Ah, eu acho que isso a Carla, acho que ela já tem isso dentro dela. Natural, ela tá sempre assim. Acho que nisso ela tá bem. Isso aí, eu acho que eu tô... Mas é verdade. Às vezes as pessoas ficam tanto falando assim, um exemplo, você tem uma orelha grande, você tem um cabelo isso. As pessoas, em vez de elogiar o outro, poxa, Jô, você tá tão bonita. Isso eu nunca falo pra ele, tô brincando. Não, mas é sério, as pessoas estão tão acostumadas a criticar o outro, ao invés de elogiar, que isso acaba, às vezes, atingindo você. Você, caramba, será que realmente eu sou esquisito? Será que realmente eu tenho uma orelha grande? Será que eu sou esquisita? Mas não, aí acaba abalando a autoestima da pessoa, né? Não, exatamente. Você vai algumas experiências com clientes de pedir para eles se olharem no espelho. Tem pessoas que não conseguem se olhar no espelho. Ela não consegue se admirar. E aí, quando você pede para ela olhar, e na minha frente ainda por cima, para algumas pessoas é muito difícil, né? É o exercício, é o treino. E então eu peço para elas falarem algumas coisas, entrarem em contato com elas mesmas, se ver. Você percebe a dificuldade da pessoa em entrar em contato com ela mesma. Por quê? Fica um diálogo interno, um programa rodando dizendo: ih, minha pele tá velha, tô feia, tô cheia de ruga, tô com a pele assim. E aí ela deixa de ter essa conexão, ela com ela mesma, entende? Justamente por causa disso que você falou. Fica nessa conversa negativa interna, falando coisas ruins a respeito de si mesma. Aliás, esse é um dos grandes problemas que as pessoas não conseguem os resultados na vida. A gente tem, não sei se você já sentiu isso, uma vozinha que fica falando com você, que é você conversando com você mesma na sua mente. Geralmente, na maior parte das vezes, essa vozinha é uma vozinha negativa, ela fica falando coisas ruins pra gente.
E aí, quando a pessoa não tem o domínio disso, muitas vezes a pessoa nem tem consciência que ela tem essa voz que está conversando com ela e falando coisas ruins. Nossa, isso mina a pessoa, faz ela ficar lá embaixo. Eu posso dar um exemplo? Pode, aqui? fica à vontade. Então, vamos lá. Se eu tô com você, aí eu falo assim, Carla, eu quero te apresentar esse amigo meu, que ele é incrível. E nessa, vou cortar você daqui a pouquinho, depois do intervalo, ela vai terminar o exemplo dela e vai apresentar essa pessoa incrível para Carla Ribeiro. Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo, sai daí não, a gente volta já.